Vamos lá, pessoal. Então, continuando o nosso estudo daqui no capítulo 13 do curso de sólidos, a gente está falando sobre as colisões, né? Fazendo um tratamento um pouco mais apurado sobre as colisões no sólido cristalino. E vamos ver agora qual seria o efeito. Uma outra forma da gente encarar o problema seria ver qual é o efeito de colisões na função de distribuição num determinado R, num determinado K e num determinado instante, né? E a gente vai fazer isso analisando como é a variação temporal, então, da função de distribuição por efeito das colisões. Então, nós vamos ter o efeito das colisões faz a função g de t variar por dois motivos, ou tem duas contribuições diferentes essa variação temporal. Uma delas, que são as colisões que retiram elétrons dos estados no volume dk em torno de K. Então, acontece uma colisão e o elétron é retirado desse valor K, diminuindo, então, digamos assim, o número de estados preenchidos, né, nessa região. E o outro são as colisões que acontecem no volume dk', então um outro lugar do espaço, que transferem elétrons para os estados em torno de K. Então, em torno de um volume dk, em torno de K, um volume dk em torno de K, né? Então, a primeira contribuição nós vamos chamar de dgk out, ou seja, que remove os elétrons, e a outra dgk de dt in, que é aquele que acrescenta elétrons, então, nesses estados. Vamos analisar uma por uma. Vamos começar com aquelas que removem, então seria o dg out, reduzindo o G, então, né? Qual é a variação da densidade que a gente tem que perguntar? Então, qual é a variação da densidade de estados, qual é o dg, no volume dk em torno de K, que ocorre devido a colisões que acontecem no intervalo dt, que é essa pergunta que a gente está fazendo, né? Quanto é que é esse dg, então, num volume dk? Ora, é a probabilidade de ter colisão, vamos lá, é a probabilidade do elétron sofrer colisão no intervalo dt, que é menos dt sobre tal, vezes a fração de estados ocupados, que é toda essa outra parte aqui, que é g de k vezes o volume, certo? Então, o produto dessas duas, que é o produto da probabilidade com a quantidade de elétrons que tem ali para sofrer a colisão. E aí, o sinal menos aqui já indica que está diminuindo, né? Que a variação do dg é reduzindo o número, então, o g. Baixando o valor do G, porque eu estou removendo elétrons, né? Então, tá aí o sinal de menos. Então, se eu passo o dt para lá, né, e o dk sobre 2π ao cubo eu tenho dos dois lados, então, esse termo dgk dt out é menos g de k sobre tal de k. Tá? Se a gente usa o resultado da seção anterior, e aí é que está interessante, né? O que é 1 sobre tal? É aquela integral, né? 1 sobre 2π ao cubo, tá? Da função probabilidade. A gente está querendo, no fundo, remover essa coisa meio arbitrária que é o tal, né? Tentando escrever em termos de coisas que acontecem no microscópico do sólido. Então, o dgk dt out, ou seja, a variação na função g por unidade de tempo que remove elétrons vai ser g vezes essa integral em dk'. Isso, pronto. Vamos olhar agora o segundo termo, que é a fração, o efeito das colisões, que leva elétrons para a região, então, dk em torno de K. Então, é o dgk in. Que é a variação dos estados desocupados, né? Porque eu só posso levar elétrons lá para dentro se eu tiver estados desocupados. De estados desocupados para ocupados. Então, eles eram desocupados e passam a ser ocupados no volume dk em torno de K.
pelos elétrons que vieram do espalhamento num outro lugar. Né? Então, isso aqui, o que é que vai compor essa probabilidade, então, no volume? Vai ter que ser, qual é a fração de estados ocupados, em decalinha, multiplicado pela probabilidade dos elétrons serem espalhados de calinha para cá. Então, se eu vou espalhar elétron que está lá em calinha, num volume decalinho, para cá, num volume dk, eu tenho que primeiro ter elétrons nesse volume decalinha. Então, a fração de estados ocupados. A probabilidade dele ser espalhado nesse processo trocando de calinha para cá, vezes a fração de estados desocupados em K. Então, eu tenho que poder receber esses elétrons que foram espalhados. Então, esses três produtos aí, quem é a fração de estados ocupados? É o G de K, decalinha 2π ao cubo. Quem é a probabilidade dos elétrons ser espalhados? É isso aqui. Qual é a fração de estados desocupados em K? É esse produto aqui. Então, se a gente escreve todas as contribuições, multiplicando todas as contribuições, nós temos isso aí. Agora, para obter o dg de K dt em total, nós temos que incluir a contribuição, porque por enquanto a gente pegou só o que veio de um determinado volume decalinha em torno de calinha. Para eu pegar o total, eu tenho que pegar a contribuição de todos os estados calinha. Isso significa que nós temos que integrar, então, essa expressão em calinha. Né? Então, o dt passa para lá, fica dg dt. 1 menos g de k fica fora e fica integral aqui em calinha, w de calinha, d calinha, né? Tá certo? Beleza? O dk sobre 2π ao cubo aqui também tem dos dois lados, então cancela. O dg dt, se a gente faz por comparação, né? Passando o dt para lá, a gente vai obter, então, essa expressão. A variação total, então, de g de k de t por efeito das colisões que a gente vai chamar dg dt por colisão, é o dg dt out mais o dg dt in, né? Que então, está aqui, somando. Eu estou usando, inclusive, cores diferentes para a gente destacar cada um dos termos, né? O dg dt out, que é negativo, a gente já viu, né? Já está incluído, e o dg dt in. A gente pode reagrupar esses termos, né? Aqui é uma integral em decalinha, aqui é outra integral em decalinha, então a gente pode agrupar esses termos dessa forma, né? E aí, o que foi que eu fiz aqui? Só rearrumei, né? Escrevi... Só rearrumei, não troquei o sinal, né? Passei o sinal negativo para lá, só isso, né? Só rearrumei aqui para ficar mais bonitinho e coloquei o sinal negativo para fora. Então, esse aqui seria a variação do G, a variação temporal do G num determinado ponto K, né? Num determinado instante t, claro, isso aqui é uma função de t, por efeito das colisões, tanto aquelas que retiram portadores de carga dessa região, quanto aquelas que trazem portadores de carga para essa região. Muito bem. Vamos falar agora sobre a equação de Boltzmann. A construção da função de distribuição fora de equilíbrio, com base nas equações do movimento semiclássico, então, não é mais possível se a gente abandona a aproximação dos tempos de relaxação. Né? Então, lembra que a gente construiu isso aqui no capítulo anterior, considerando que a gente está na aproximação do tempo de relaxação. Então, não é mais possível a gente escrever a equação completa. Porém, a gente pode imaginar que a equação de Boltzmann é uma alternativa que descreve uma situação um pouco mais modesta, né? Que é dado o G num certo instante t menos dt, obter o G num instante t, né? Ou seja, se eu conhecer o G num instante imediatamente anterior,
né, um pouquinho antes, eu posso obter o G no instante posterior. Né? Boltzmann, então, respondeu a essas 3 perguntas, incluindo três contribuições, então, para a densidade de elétrons. Primeiro, os elétrons que no intervalo T menos T' até T não sofreram colisão e evoluíram de acordo com as equações semiclássicas. Os elétrons que sofreram colisão no intervalo T menos dt e T e foram excluídos do volume dk em torno de K, então nós vamos usar o que a gente acabou de ver. E os elétrons que sofreram colisão em algum ponto K' e foram trazidos para esse ponto K. Tudo isso contribuiu para que nesse intervalozinho de T menos dt, ou seja, nesse intervalo dt em torno de T, o G variasse. Então agora a gente tem aqui a variação completa, não só o que veio das colisões, mas o que também vem por evolução dos campos externos. Né? Os elétrons que evoluíram, então olhando o primeiro termo, os elétrons que evoluíram de acordo com as equações semiclássicas, que tem que obter isso aqui, como o intervalo de tempo é pequeno, a gente pode expandir, né? A gente está considerando a variação de T menos dt até T, a gente pode expandir essas expressões, ou seja, no fundo é usar uma forma aproximada para calcular as derivadas tanto de R quanto de K no tempo, né? Fazendo uma aproximação, escrevendo que o R de T é o R de T menos dt menos o V de K vezes o dt, ou seja, como se o intervalo é pequenininho, eu faço uma interpolação linear, basicamente, né? E a mesma coisa, o K de T é o K de T menos dt vezes a força, né? Que isso aqui representaria a força vezes o dt, né? A segunda contribuição a gente já sabe. Quais são os elétrons que sofreram colisão no intervalo T menos dt e T e foram excluídos do volume? É o dg dk out, dgk dt out, aliás. Né? E quais foram os elétrons que sofreram colisão em algum outro lugar do espaço K e foram enviados para lá? Ora, é o dgk dt in. Então, agora a gente tem todos os elementos. Se a gente junta tudo, quem vai ser responsável, então? Quem seria o G num determinado instante T, que é R de K, que a gente escrevendo todas as componentes, num determinado dk, num determinado dr. Ora, é o G que eu tinha no instante imediatamente anterior, né? Mais a contribuição que vem do dg dk out, o dg dt out, e o dg dt in, multiplicado pelo intervalo dt, né? Para dar exatamente aquela ideia de que se eu sei esse aqui, eu calculo esse aqui, né? Num determinado intervalinho dt. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos usar o teorema de Liouville, lembrando que o elemento de volume no espaço de fase dk/dr, ele se preserva, né? Então, independente, à medida que o tempo evolui, esse elemento de volume dk/dr, ele vai se preservar. De forma que eu posso reescrever essa expressão, né? Porque aqui eu vou ter o dr, esse dr aqui, ó. Esse dr de t menos t' vai ser igual a do lado de cá, então eu passo a ter essa expressão, então, que agora permite calcular o G num determinado instante t com o G num instante imediatamente anterior. Essa que é a ideia. Por outro lado, a gente pode expandir o G, como eu estou calculando em torno de dt, eu posso expandir o G até primeira ordem, né? Então, em dt, que seria escrever quem é o G num determinado instante t? É o G no instante t menos dt, vezes dg dt, vezes dt. Né? dg dt, a gente sabe quem é, né? Se o G tem dependência com R, com K e com T, e o R depende do T e o K depende do T, então para calcular a derivada total de G em relação a R, a T, aliás,
eu calculo a derivada parcial em relação a t. Então, a parte explícita no tempo. Depois as partes implícitas, que é o gradiente em R do G, dr dt. O gradiente em K do G, dk dt. E eu tenho, então, a derivada total em relação ao tempo de uma função qualquer, de um G qualquer, que tenha o R, que depende do T, o K, que depende do T, e uma dependência explícita no tempo. Se a gente junta as duas expressões, né? Essa aqui, eu escrevo do lado de cá quem é o G, né? G de RT, não é isso? Se eu cancelo dos dois lados, eu obtenho, então, uma equação interessante, que é o que a gente chama de equação de Boltzmann, que diz quem é o efeito das colisões, né? A derivada de G dt em relação às colisões, então, está associado com a derivada total do G. Tá certo? Então, a gente tem uma expressão agora geral e nós vamos ver um pouquinho de como é que a gente utiliza essas expressões combinadas com as expressões anteriores. Mas eu vou encerrar essa aula por aqui, então, no próximo tópico nós vamos falar sobre os espalhamentos por impureza. Tá certo, pessoal? Valeu, então, até a próxima.